E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Luca Cardoso e essa é a sua mais nova revista eletrônica. A ideia aqui é falar de matemática de um jeito fácil e descontraído, com uma linguagem que tem a nossa cara. E para começar, na edição de hoje a gente descomplica a matemática quando os conjuntos numéricos pintam no nosso dia a dia. Aliás, já parou para pensar como os números estão presentes em tudo? Se liga aí! Trabalho como caixa, então eu recebo, eu tenho que dar troco, eu tenho que ficar atento aos números. Eu trabalho na área da construção civil, com madeiras, preciso achar metragem linear, metragem quadrada, metragem cúbica, depois disso eu preciso saber peso. Para vocês observarem o quanto os números têm participação na vida do dentista, nós começamos pela anestesia. Esse tubete tem alguns ml de anestesia. Para eu aplicar em uma criança, eu tenho que saber qual a quantidade que efetivamente será possível de dar nessa criança. A matemática é uma matéria muito importante em todos os conceitos, desde os conceitos mais primitivos, desde quando você aprende a contar de 1 a 10, até todos os cálculos. Os números estão na minha vida. Começa pelo relógio, 1h da manhã, vou pro Ceasa, chega aqui 4 horas, 5, vem e monta o balcão, espera a freguesia chegar, coloca os preços, calcula o valor, a gente vai trabalhando. Com o passar do tempo, o homem sentiu dificuldades ao contar as coisas, principalmente coisas em grandes quantidades. Foi aí que ele percebeu como seria melhor agrupá-las para visualizar as quantidades. Segundo pesquisadores, os egípcios, chineses e romanos foram os primeiros a usar símbolos para agrupar coisas. Ah, vale lembrar também que utilizamos símbolos para tudo e para contar um sistema de numeração, formado pelos algarismos indo-arábicos. Aliás, você sabe de onde vem a expressão algarismo? Acredito que você já ouviu falar do livro As Mil e Uma Noites. Pois bem, um dos personagens dessa grande obra se chamava Al-Mamun. Ao que consta, ele foi um poderoso califa que governou Bagdá. Entre os seus feitos está a criação de um centro de ensino, onde lecionou um dos maiores matemáticos da época, Muhammad bin Musa Algarismo. É assim mesmo, se pronuncia algarismo. Daí a origem da palavra algarismo. 2 pãezinhos? Obrigada. Nada. Bom dia. Bom dia, me vê 8 pãezinhos, por favor. 8 pães? Isso. Só um minuto, por favor. 1, 2... Bom, aí já deu para notar que estamos falando do conjunto dos números naturais, não é mesmo? Nesse caso temos um número qualquer, que não pode ser negativo e nem quebrado, como os números decimais ou fracionários. Fácil, né? 8 pães. Obrigado, hein? Nada, tenha um bom dia. E aí, Marcão, beleza? Rodrigo, tudo em cima? Opa! Que tal assistir o final do campeonato aqui em casa hoje? Demorou, tô dentro, fechou. Legal! Dá pra parar de me olhar desse jeito? Eu não posso te levar pra casa. Para, vai! São R$120, cartão, cheque ou dinheiro? E agora? Eu só tenho R$100 na conta. Eu vou entrar no limite de novo. Pode passar no cartão de débito, por favor? É, parece que a Paty está em apuros, mas tudo tem dois lados. O lado ruim é que agora ela tem R$20 negativos em sua conta corrente. E o lado bom é que com um cheque especial ela pode gastar ainda mais do que possui em sua conta bancária. E de quebra, nos ajudar a entender o conjunto dos números inteiros. O conjunto de números inteiros é formado por números naturais, números negativos e o número zero. A noção de números negativos é antiga. Ao que consta, chineses e hindus já usavam a ideia do negativo, porém não como números. Com o desenvolvimento do comércio, das ciências naturais e da própria matemática nos séculos XV e XVI, os números negativos foram aceitos gradativamente. O zero, em praticamente todas as culturas, tem o conceito do vazio, da nulidade, do nada.
E isso aí eles expressam de formas diferentes. Por exemplo, entre os hindus se sabe que tem o zero. Nos maias também eles têm uma forma de zero. Na cultura ocidental, greco-romana, não tinha uma expressão simbólica, mas o conceito estava lá. Obrigada. De nada. Sim. Pode deixar. Oi. Oi, Paty, a Beth. Tudo bom? Mais ou menos. Acabei de entrar no cheque especial de novo. Não acredito, Paty. Só você, né? Você não tem jeito. Ó, escuta, hoje à noite o pessoal vem aqui em casa pra assistir o final do campeonato. A gente pensou que você podia vir com seu namorado, que tal? Legal. A gente vai sim. Você dizer que não tem alguma coisa, que está faltando alguma coisa, é muito antiga. Chega um momento onde eles começam a perceber que se você tiver os números que representam o que você tem, que são os naturais, seria conveniente também representar aqueles que você não tem. Para pagar essa conta está me faltando R$5. Esses R$5 que está me faltando, bom, vamos exprimir isso como menos 5. Eu precisaria ter 5 para completar o meu pagamento. Então põe lá com menos 5. E aí começa a aparecer esses números negativos, começa a surgir essa notação. Até que alguém coloca isso com o sinal, inventa o sinal, leva muito tempo, né? Alguém inventa o sinal e o sinal começa. Aí quando eles olham e falam, bom, vocês têm os números de 1 para frente, os naturais. Bom, quando falta alguma coisa, você teria os naturais com o sinal, que seriam os números negativos. Então tá, Paty. Ó, não vai dar furo, hein? Beleza. Beijo. Tchau. E aí, eles vêm? Vem. Bom, pelas minhas contas, somos em 11 pessoas. Quantas pizzas você acha que devemos pedir para esse batalhão de gente? Peraí, vamos pensar. Se cada um comer em média 3 pedaços. Eu acho que 5 dá numa boa, não dá? E a gente comprou pipoca, não esquece, hein? É verdade. Você disse em média 3 pedaços? Não é isso? Essa divisão não vai ser exata não, vão sobrar 7 pedaços. Estamos diante de uma dízima periódica. O quê? São numerais decimais que possuem repetição periódica e infinita de 1 ou mais números. Nossa, onde você aprendeu tudo isso? Fique sabendo que eu fui um excelente aluno de matemática no colégio. Você? Tá bom. Parece que Beth e Marcos estão diante do conjunto dos números racionais, que é formado por números inteiros, decimais e fracionários. Aqui o numerador e o denominador devem ser 2 números inteiros, sendo que o denominador nunca pode ser 0. Se liga na história deste conjunto numérico. As frações surgiram antes dos números negativos. A origem delas está ligada a certas necessidades de medida, em que era necessário registrar partes da unidade. E aí, tudo bem? E aí, tudo bom? Como tá? E aí, rapaz? Ué, veio todo mundo? Tudo bom? Vamos entrar. E aí, rapaz? Vem. Oi, tudo bom? E aí? Bom, rapaz? Gabriel. Marcão. Como tá? Tranquilo, mano. Tudo bem? Seu pai, aquele fanático, não vem não? Pô, hoje ele não vem. O movimento no Mercadão tá tudo. Gente, vem logo, vai começar o jogo. Além do conjunto dos números naturais, inteiros e racionais, também temos outros números. E o pai do Marcos, o seu Jairo, vai nos ajudar a entender este novo conjunto numérico. O Mercado Municipal de São Paulo foi criado em 1933 e recebe todos os dias mais de 14 mil visitantes. Cartão postal da Terra da Garoa, o Mercadão abriga homens e mulheres, vivendo em completa harmonia com a matemática. Olá, seu Jairo, tudo bem? Seu Jairo, como está? Sabe me dizer quantos metros o senhor percorre diariamente aqui no Mercadão? Não tenho nem noção. Ficou curioso para saber? Fiquei bastante. Então se liga aí. Não. Ainda não. Já.
É uma brincadeira, né? Não. É aquele que conta 1, 2, 3 pin, 5, 6, 7 pin. Serve para medir circunferência, círculos. Para saber quantos metros o seu Jairo percorre diariamente, nós fizemos uma marcação na roda do seu carrinho e verificamos quantas vezes ela aparece no chão. Sabendo que a distância das marcas é igual ao comprimento da roda, podemos calcular a distância percorrida, ou seja, aproximadamente 1,256 km por dia. Os gregos, eles consideravam uma figura geométrica formada por um número finito de pontos, né, todos do mesmo tamanho. E eles chamavam isso de mônadas, cada um desses pontinhos. Então, se eles queriam, por exemplo, medir o comprimento aí de um segmento, eles tinham lá uma unidade de medida e eles queriam saber quantas vezes aquela unidade de medida cabia dentro daquele segmento, né? Então, isto era colocado em forma de uma razão, né? O número aí que eles conseguiram dividido pela unidade de medida. Então, eles tinham como resultado disso um número racional, né? Um número que era medido, mensurável ou comensurável. O número irracional, ele é incomensurável, quer dizer, você não consegue achá-lo por meio de uma fração, de uma razão entre duas medidas. Já são conhecidos mais de 1 trilhão de casas decimais de pi? Os cálculos foram feitos em 2002 por Yasumasa Kamada, um cara lá da Universidade de Tóquio. Hoje entendemos o surgimento dos conjuntos numéricos ao longo da história da humanidade. Notamos que além dos números naturais, temos os negativos, os quebrados e até aqueles que não conseguimos contar, chamados de irracionais. Por fim, vimos que a união desses conjuntos numéricos forma o conjunto dos reais. Bom, esse foi o Luz Calculação. Em breve eu volto para continuar descomplicando a matemática. Fui!